título da nossa palavra hoje é Deus não desiste de você. Amém? O texto aí, está escrito aqui, é Jeremias 18, verso do 2 ao 4. A Bíblia diz assim: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Esse é o texto nosso, então. Senhor Jesus, o Senhor possa ministrar os nossos corações, ministrar as nossas vidas. Senhor, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que o nosso coração, Senhor Deus, esteja aberto para ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor tem para a gente. Eu peço, Senhor, que o Senhor conhece cada um que está aqui nessa manhã, que o Senhor possa ministrar os seus corações agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Bom, irmãos, esse texto é um texto que de Jeremias, ele fala, Deus ele está querendo falar alguma coisa com Jeremias, e ele fala para Jeremias: Jeremias, eu vou te mostrar como que é que funciona o negócio, como que funciona o meu trabalhar, né? Como que funciona o jeito que eu trabalho com as pessoas. E ele falou para Jeremias, para ele se dispor e para descer então à casa do oleiro. Ele falou: olha, lá você vai ouvir a minha voz. Deus poderia ter falado com ele em qualquer outro lugar, né? Deus pode falar com a gente de muitas formas, em vários lugares, mas Deus queria mostrar para ele algo e falou para ele: olha, vai até a casa do oleiro. Então tudo começa aqui com a nossa disposição, né? Tudo começa com a nossa disposição. Abrir o coração para Deus, a gente precisa abrir o nosso coração para a gente orar. Nós precisamos de ter disposição, porque sem disposição a gente não faz nada, né? A gente tem que se dispor. Nós temos que nos colocar e falar: não, eu vou fazer isso aqui. Posso dizer para você que muitas vezes na sua vida você não vai sentir vontade de orar. Muitas vezes na sua vida você não vai sentir vontade de jejuar. Talvez até Jeremias está aqui e ele não está afim de fazer qualquer outra coisa. Ele está querendo ficar na casa dele. Mas Deus fala: dispõe-te, sai. Você tem que se dispor, né? Você tem que sair. E tudo começa então com isso. A gente vê a mulher do fluxo de sangue. Ela foi curada por Jesus. Mas ela teve que fazer o quê? Se dispor, correr o risco, sair de casa, né? Nós vemos Zaqueu. Zaqueu, ele teve que ir atrás, ele correu atrás. Ele foi querer conhecer Jesus. Ele se dispôs a isso. E às vezes, irmãos, nós queremos Deus, nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nós não estamos dispostos. Nós queremos que as pessoas jejuem por nós, queremos que as pessoas orem por nós, queremos que as pessoas façam por nós, mas nós não queremos isso. Às vezes as pessoas estão até nas igrejas, por quê? Porque elas falam: não, o pastor vai orar, o pastor vai jejuar por mim, né? Pensando que o pastor é a pessoa que vai fazer tudo por você. Mas na verdade, cada um tem que fazer por si. Você tem que fazer por você. Dispõe-te, né? A palavra de Deus diz: dispõe-te, abre o coração. Disposição para orar, disposição para jejuar, disposição para vir aos cultos, né? Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? Todos querem ouvir a voz do Senhor, né? Jeremias, por exemplo, Jeremias tinha dons. Tinha dons espirituais, ele tinha tudo que ele precisava para poder ouvir a voz de Deus, mas Deus falou: mesmo assim você tem que ir atrás. Às vezes as pessoas têm dons e pensam assim: eu não preciso de Jesus, eu não preciso da igreja, eu não preciso de pessoas, mas nós precisamos uns dos outros, né? Então, se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos nos dispor a ouvir a palavra de Deus e a obedecê-la. Por que é importante a gente ouvir a palavra de Deus? Por que é importante você se dispor para você ouvir a palavra de Deus?
Porque para a gente ter fé, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então é dessa forma que vem a fé. A fé ela pode acontecer de uma forma uma necessidade que você tem, de repente o Senhor ministra a você e você sente aquela unção, aquele poder dele sobre a sua vida, mas a maioria das vezes a fé ela sempre vai vir através da palavra, né? Então, ouvindo a palavra de Deus, a gente ouve, a gente crê na palavra e coisas começam a acontecer. É necessário fé, então, para que nós possamos caminhar na nossa vida cristã. E às vezes tem gente que tem uma fé que Deus é um Deus bravo, um Deus que Ele pune as pessoas, um Deus que às vezes Ele machuca as pessoas. Tem gente que acredita, teólogo que acredita que tem um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. Mas essa não é a verdade. A verdade é que quando a gente lê a palavra inteira, integralmente, e nós estudamos a palavra, nós vamos descobrir que o nosso Deus é um Deus amoroso. Desde o Antigo Testamento, Deus é um Deus amoroso. E Deus, Ele não desiste das obras dEle. Ele sempre é o Deus que dá uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance. Ele sempre está disposto a dar uma chance. E nessa passagem aqui que a gente leu, de Jeremias, Deus ele mostra para a gente aqui, Deus ele se apresenta como oleiro. Ele é o oleiro. E nós somos o barro. Eu e você, nós somos o barro. E assim como o oleiro ele não despreza o barro estragado, ele não pega o barro que desfez na mão dele e joga fora, da mesma forma Deus age com a gente. Ele pega a gente e Ele trabalha na nossa vida para nos fazer de novo. Por isso, como oleiro, ele fazia de barro, aquele vaso de barro se estragou na mão dele, e ele tornou a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Vamos então pensar um pouco agora no texto, Primeira coisa que a gente vê aqui é a identidade de Deus. Deus ele se revela de várias formas, Na parábola do filho pródigo, Deus se revela como pai. Em outras passagens, Deus se revela, por exemplo, para Abraão, como o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que provê as coisas. Ele se revela nesse texto aqui como o Deus que é o oleiro. Deus trabalha nas nossas vidas de forma constante. Jeremias então ele desceu à casa do oleiro e ele começou a olhar o oleiro. Como que o oleiro trabalhava? E o oleiro está lá, ele mexendo aquela roda, trabalhando naquela roda, o barro em cima e o oleiro está lá trabalhando. E o Jeremias está olhando. E Deus está falando para ele: olha, Jeremias, é desse jeito aí que eu faço com as pessoas. É desse jeito que eu faço. Eu quero fazer algo na vida de uma pessoa, eu quero que essa pessoa seja um tipo de vaso, e eu vou trabalhar na vida dela para ela ser esse tipo de vaso. Jeremias está ali contemplando, e esse oleiro que representa a Deus, ele está continuamente moldando e formando os seus propósitos na nossa vida. Deus está fazendo algo na nossa vida, nada acontece por acaso. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus. Às vezes tem coisas que são doloridas, às vezes tem coisas que são legais, mas Deus ele não perde nada. O oleiro não perde nada. A outra coisa que a gente vê nessa passagem aqui é como Deus é paciente. Deus ele tem uma paciência muito grande com a gente, Ele persiste. Ele não para. Ele não para a obra dele na nossa vida. Mesmo quando o vaso se quebra, e ali, quando Jeremias está olhando,
O vaso se desfaz na mão do oleiro. O vaso se desfez na mão do oleiro. Mas o que o oleiro fez? Ele pegou de novo o mesmo barro. Ele não pegou e falou, não, esse barro aqui não presta mais. E jogou o barro fora e pegou um barro novo. Não. A Bíblia mostra que ele pegou o mesmo barro. Aquele barro que estava todo cheio de falha, todo cheio de problema. O oleiro não jogou fora. O oleiro, o que ele fazia? O oleiro está lá, o vaso se desfez na mão dele. Ele pega e faz o quê? Joga mais um pouquinho de água. Trabalha mais um pouquinho. Joga mais água, né? Quando ele quer moldar, fazer um desenho, fazer alguma coisa, ele joga a água, amolece o barro. E nós sabemos que a água, irmãos, ela é representada pelo Espírito Santo. Quanto mais cheio a gente for do Espírito Santo, mais fácil é de Deus transformar a nossa vida. Nós, na verdade, somos colaboradores do Espírito Santo. Nós ouvimos a voz de Deus e falamos, opa, peraí, esse negócio está errado na minha vida. Eu preciso mudar. Eu preciso me dispor a mudar. Eu preciso fazer alguma coisa para mim poder ser diferente. Essa forma aqui de viver não está parecendo com Cristo. Essa forma que eu estou andando não está parecendo com Jesus, né? Então, quanto mais cheio a gente for do Espírito Santo, mais fácil vai ser de sermos transformados. Por isso a importância. Sabe, ser crente não é só você vir na igreja. Ser crente é você orar, é você buscar o Espírito Santo. É você buscar o batismo com o Espírito Santo. É você buscar os dons espirituais. Não é você simplesmente se conformar com essa vida. Vem para a igreja, senta na cadeira, ouve o pastor falar, vai embora, vai para a célula, conversa com os irmãos e tem ali a sua vida. Mas Deus quer mais do que isso com você, né? Ele quer te encher do Espírito Santo. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo, porque quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais você vai poder ser fácil de ser transformado. E aqui também nessa cena a gente aprende como Deus ele é paciente, como Deus é misericordioso, né, irmãos? Porque o barro quebra, ele vai lá, se desfaz na mão dele, ele faz de novo, ele começa de novo o processo. Isso mostra que Deus, ele deseja muito mais restaurar do que rejeitar. Ele deseja nos restaurar. Imagina um escultor, ele trabalhando ali na sua obra. Talvez você conheça algum artista que faz isso. Está lá trabalhando na obra dele. E de repente ele olha algum detalhe na obra dele e aquela não está do jeito que ele quer. E ele vai lá, ele continua trabalhando naquilo. Às vezes ele trabalha dias durante um pedacinho de uma obra, para ele poder deixar do jeito que ele quer. Assim também é Deus com a gente. Ele não desiste da obra. Ele vai ficar o tempo necessário para poder cumprir a obra dele em nós. Por isso, Deus mostra aqui então o oleiro que não desiste, o oleiro que trabalha persistentemente, o oleiro que continua firme, trabalhando na nossa vida. E a outra parte que a gente vê sobre o oleiro é que tem a parte do barro. O barro, ele mostra para a gente uma fragilidade e uma resistência. Fragilidade porque lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, a Bíblia fala que Deus formou a gente do pó da terra. Então ele falar com Jeremias e chamar a gente de barro, é uma coisa lógica, né? Não precisamos estudar muito para a gente saber que ali representa o ser humano, mas representa a fragilidade humana. Como nós somos frágeis, como a nossa vida é frágil. A gente está vivo aqui, dali a pouco a gente morre, né? Nós não temos poder de nada. Nós não temos poder de nada. Nós não conseguimos mudar nada. Nós não conseguimos fazer nada se não for pelo Senhor, pelo oleiro, né? E ele mostra aqui nesse texto, ele mostra para a gente como a gente é frágil. Ele vai moldando, ele vai jogando água, ele vai acertando cada ponto, né?
Não sei se você já viu o oleiro trabalhando, mas ele vai girando aquela roda, ele vai colocando os dedos minuciosamente e olhando. Às vezes ele pega algum equipamento, alguma ferramenta, e ele faz um desenho, faz alguma coisa. Nós somos moldados por Deus na nossa vida, em tudo. Mas, às vezes, o vaso quebra, na hora que o oleiro está fazendo. O vaso se desfaz. Às vezes você está sendo preparado, Deus está moldando você, de repente seu vaso, puf, já era. Né? Você é um belo vaso, mas às vezes você se desfaz na mão de Deus. Nós somos moldados por Deus, mas às vezes o nosso pecado, ou a nossa desobediência, pode resistir à forma que Deus está dirigindo a nossa vida. E é nessa hora que o vaso quebra. É nessa hora que o vaso se desfaz na mão de Deus. É quando Deus está querendo dar uma direção para você e você quer tomar outra direção. Quando Deus está dando uma direção para mim e eu quero tomar uma outra direção, pode ser que nesse momento o vaso se desfaça. A gente vê que o texto mostra que o vaso estragou na mão do oleiro. Na vida prática isso pode acontecer quando a gente resiste, né? Às vezes quando existem pressões, dificuldades. Tem gente que passa por luta, por dificuldade, ele fica todo nervosão, ele fica todo bravão, né? Quer arrebentar tudo, quer brigar com todo mundo, porque ele fica mal. E aí ele resiste tudo isso, ele busca essa forma, às vezes isso desfaz ele na mão de Deus. E ele pode responder de outras formas também. Porque a luta ela faz duas coisas com a gente. Ou ela deixa a gente bem mansinho, né? Uma pessoa que passa perto da morte, que ela vê que a vida dela não é nada, ela pode ficar bem mansinha. Ela pode falar, poxa vida, tem tanta coisa importante que eu tenho que fazer na minha vida. E olha o que eu estou fazendo da minha vida. Às vezes nós não estamos valorizando a nossa família. Não estamos, às vezes, valorizando nosso cônjuge. Né? Não estamos vivendo aquilo que Deus tem para a gente. Não estamos valorizando a igreja, os irmãos. A nossa amizade que é tão boa. Que é tão legal. E que às vezes, em algum momento, de repente, nós vamos precisar um do outro. E aí como é bom, como a gente se dá bem um com o outro, e na hora que a gente precisar, um vai servir o outro. Às vezes as pressões, as dificuldades podem afastar a pessoa de Deus também. A pessoa, ao invés de ela fica falando assim, mas se Deus existisse, por que ele deixa isso aqui acontecer? Então acho que Deus não existe nada. Por que isso está acontecendo comigo? Essa é uma forma do vaso quebrar na mão de Deus. Uma outra forma é quando a gente se recusa a ser moldado pelo Espírito Santo, né? E às vezes o pecado, quando derruba o cara. Às vezes a pessoa pensa, né, igual o Pedro, que pensava assim, Senhor, de forma alguma eu vou te negar. Ele não pensava nunca, o Pedro não fez aquilo pensando assim, eu vou negar Jesus. Ele não queria negar. E ele achava que ele era muito forte para isso. Mas na hora que a pressão veio, ele negou. Na hora que a pressão veio, ele abriu mão, né? Durante três vezes, por 3 vezes na verdade, ele negou Jesus. Então às vezes quando a gente enfrenta alguma queda espiritual e a gente opta pela desobediência, ao invés de retornar e falar, não Senhor, me perdoa, eu quero retornar para o Senhor, eu quero ficar firme na tua presença. Por exemplo, tem irmãos que às vezes estão crescendo na fé. O irmão está avançando na fé, crescendo, está se desenvolvendo no conhecimento de Deus. Só que de repente vem uma luta, vem uma tentação. E aí o que ele faz? Ele cede aquilo ali. Jesus foi tentado no deserto. Jesus poderia ceder à tentação, mas Jesus não cedeu à tentação. E ele fala que ele venceu o mundo, nós também vamos vencer.
Então nós também podemos vencer a tentação. A tentação, a Bíblia fala que ela vem. Mas diz lá em Romanos, se não me engano, se é o texto é em Romanos, mas a palavra de Deus diz o seguinte, eu posso te garantir, que a palavra de Deus diz que com a tentação, com ela vem o escape. Então Deus sempre manda uma forma da gente escapar da tentação. Ele nunca vai te jogar na tentação e te deixar lá. Mas Ele sempre vai abrir uma porta para você sair. Porque Deus é o Deus que abre porta. Né? A gente viu a semana passada. Então às vezes, essa pessoa ela cede à tentação, cede à pressão, se afasta de Deus, se afasta da igreja. Ou mesmo às vezes a pessoa está dentro da igreja, vindo domingo após domingo, mas ela não está obedecendo a palavra. E aí quando Deus está moldando ela arrebenta na mão de Deus. E aí a gente entra numa outra situação. Estou esquecendo aqui, irmãos, que eu não estou... Já passei isso aqui, ó. Eu tenho que mandar outra pessoa fazer isso aqui por mim, porque eu vou indo e esqueço. Bom, vamos lá. Então olha só, às vezes nessa questão da gente passar por lutas e se desfazer na mão de Deus, aí Deus tem que fazer a gente de novo. Então a gente chama isso de ciclo espiritual. Nós podemos chamar isso aqui de ciclo espiritual. O que é um ciclo espiritual? São coisas repetidas que acontecem na nossa vida. Lutas que se repetem. Sabe quando seu pai chegava lá e falava para você: menino, não fica na rua. Aí você ia e ficava. Chegava em casa, apanhava. Aí passava uns dias, você esquecia daquela surra, você ia para a rua de novo, apanhava. Passava pela mesma luta, entendeu? Por quê? Porque não entendeu, ou esqueceu, ou alguma coisa assim. Então muitas vezes a desobediência à palavra de Deus vai fazer a gente passar por ciclos dolorosos. Nós vamos passar por ciclos dolorosos, né? Essa falta de obediência, às vezes nas provações, ou às vezes a ausência de arrependimento genuíno. A pessoa ela passa por aquilo, mas ela não se arrepende de verdade. É igual eu falo para os irmãos, tem gente que batiza e tem gente que toma banho de piscina. O que batiza de verdade, ele realmente nasceu de novo. O que toma banho de piscina, ele pode fazer um monte de coisa que ele não vai ligar para isso. Ele não está dando ouvidos para o Espírito Santo, ou às vezes o Espírito Santo nem está nele. Então o ciclo, essa passagem, de você ter que de novo, Deus está te moldando ali, para de repente o vaso rebenta. Aí você não se arrepende do jeito que você tem que se arrepender, genuinamente. Você fica... Porque tem gente que não se arrepende, né? Se arrepender é diferente do que sentir remorso. Tem gente que, por exemplo, ele pede perdão para a pessoa, não pensando na pessoa, mas pensando em si mesmo. Ele pensa nele, poxa, eu estou perdendo tanto, deixa eu pedir perdão, porque senão, né? Ele não está fazendo pelo outro, mas está fazendo por si. Então essas são coisas que vão fazer a gente passar de novo por lutas, pelas mesmas dificuldades. Então é a falta de obediência e falta de arrependimento genuíno, tá? Se isso às vezes tem acontecido na sua vida, é hora de você responder diferente. Se você não tem respondido corretamente a Deus, você tem sido desobediente à palavra. Você ouve, mas você não cumpre a palavra. Você ouve e aí você entende, mas você não busca arrependimento. Você fica querendo sempre que o outro faça alguma coisa por você e não você fazer.
Então você tem que permitir que Deus ele cumpra e complete a obra dele na sua vida. O barro ele pode resistir na mão do oleiro, mas o oleiro não vai desistir do barro. E essa é a boa notícia para a gente. A boa notícia é que Deus não desiste da gente. Deus não desiste de nós. Assim como o oleiro, ele pegou o barro que se desfez na mão dele. Ele não pegou aquele barro e jogou fora. Ele pegou aquele barro e falou: eu vou continuar aqui a obra. Eu vou fazer de novo. Eu vou começar tudo de novo. Às vezes você pode até sentir e falar assim: poxa, mas Deus está me abandonando. Deus não abandona. Deus não nos abandona. Ele pode ficar quieto. Ele pode não falar nada. Mas Ele não abandona. Ele usa o mesmo barro então para fazer outro vaso. Porque Deus ele não muda. Deus ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e Ele é sempre. Ele não muda, Ele vai continuar. Se Ele tem um propósito com a sua vida, você vai ser um tipo de vaso, Deus vai trabalhar até que esse vaso esteja pronto. Deus vai trabalhar até que esse vaso esteja pronto. Lá em Romanos capítulo 8, verso 29, a Bíblia diz assim: que aquele que nos chamou, também nos predestinou para sermos conforme a sua imagem. Deus quer que nós nos tornemos então a imagem de Cristo. Deus quer, o plano de Deus é que a gente se torne como Jesus. E quando a gente se torna como Jesus, quando a gente começa a responder a Deus como Jesus respondeu, então o vaso começa então aí a estar pronto, né? Um exemplo de que Deus ele não desiste da gente. Nós temos o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo saiu de casa, foi embora. O pai não segurou ele, o pai deixou ele ir. Porque é assim que Deus trabalha. Às vezes Deus deixa ir. Porque às vezes a gente tem que aprender de outras formas também. Sofrendo às vezes. Tem duas formas de aprender, né, irmãos? Uma é sofrendo e outra é ouvindo a Deus e a sua palavra. Se a gente não aprende de um jeito, vai aprender de outro. Mas com certeza, Deus não vai deixar de ensinar para a gente, né? Filho pródigo, então, ele desistiu. E ele foi embora. Ele queria viver a vida dele. Só que o pai não desistiu. O pai sempre ficou lá na porta, esperando o dia que o filho dele vinha. E um dia o filho dele voltou. Amém? Então, mesmo se você se desviou em algum momento, mesmo se você saiu da presença do Senhor, Deus ele está disposto a te receber novamente. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Você pode estar pensando assim: mas eu não tenho ouvido Deus. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Mas Deus ainda está de olho em você, meu irmão. Deus ainda está de olhos em você. Deus ele tem um projeto para a sua vida. Deus ele não desiste da gente. E aí a gente falou do ciclo espiritual, mas agora eu quero falar para você entender melhor. Quero te falar de uma escola, a escola de Deus. A escola de Deus tem recuperação, né? Não é uma escola que o aluno repete e Deus desiste dele. Ele não expulsa. Ele começa e recomeça o trabalho de novo, nos colocando no processo de maturidade. Deus então ele vai trabalhar dessa forma, da forma que ele trabalha com o vaso, que ele não desiste do barro e ele continua trabalhando no barro. Ele também vai trabalhar na nossa vida para nos levar à maturidade, até que a gente alcance o padrão desejado. E essa novamente pode ser a resposta por que certas coisas se repetem na nossa vida, né? Tem gente que a coisa se repete. Separações, empregos, a forma que a pessoa trabalha, a empresa dela vai sempre à falência. Tem gente que vive aí com um problema financeiro.
Tem gente que vive passando problemas emocionais, sentimentais, né? Tem gente que acha, não, eu preciso de alguém do meu lado. Se não tiver alguém do meu lado, eu não sou feliz. A primeira pessoa, ela precisa de Deus. E depois as coisas vão acontecendo. Mas as pessoas às vezes invertem essa ordem. Então às vezes tem problema sentimental. Tem gente que tem problema financeiro, sempre repetindo a mesma coisa. Ele cresce, ele avança, de repente, perde tudo. Ele vai, perde tudo. Isso daí o que é? É você repetindo a lição. É você tendo que fazer de novo. Você não aprendeu a lidar com as finanças? Vai passar por luta de novo. Você não aprendeu a lidar com as suas emoções? Não cresceu? Né? Não entendeu a maturidade de Deus nas suas emoções? Você passa por problema emocional de novo. E assim vai acontecendo. Assim vai acontecendo. Então isso pode acontecer porque a gente não dá a resposta correta na hora da prova. E a gente não alcança a maturidade. A gente não alcança a maturidade. Bom, um outro exemplo bíblico de que Deus não desiste é o exemplo de Pedro. Você viu que Pedro negou Jesus 3 vezes, ele fracassou terrivelmente. Está lá em Lucas 22, do 54 a 62. Ele fracassa. Só que depois da ressurreição, mesmo ele ferido, mesmo ele envergonhado, ele está com vergonha daquilo que ele fez. Às vezes você passa por situações que você fica envergonhado. Não vou mais voltar naquela igreja, não. Eu não vou mais voltar na minha célula lá com aqueles irmãos, não. A gente não quer voltar. Nós não queremos voltar. Porque estamos envergonhados. Já vi muita gente, às vezes, não voltar por vergonha. Mas Jesus, ele pega aqui, ele marca de novo. Ele, depois da ressurreição, ele se encontra com Pedro lá na praia. Isso está lá no livro de João, capítulo 21, depois se você quiser ler. E lá, Jesus encontra com Pedro, o Pedro que tinha negado, o Pedro que tinha... Ele fala para Pedro, Pedro, você me ama? Fala, Senhor, eu te amo. Jesus repete de novo a pergunta, Pedro, você me ama? Ele fala, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta de novo. Engraçado que antes o Pedro achava que não ia negar Jesus. Ele achava que não ia negar Jesus e ele falou para Jesus, de forma alguma eu vou fazer isso. Só que agora Jesus pergunta a 3ª vez para ele, e sabe o que ele responde? Ele fala, Senhor, tu o sabes. Ele está dizendo, não sei de nada, agora quem sabe é o Senhor. Tentei saber, não quebrei minha cara. Agora o Senhor que sabe. O Senhor sabe se eu te amo, né? E Pedro, então, depois ele se torna um dos maiores líderes da igreja. Porque mesmo depois que a gente fracassa, irmãos, como Pedro, Deus, ele restaura a gente. Deus não desiste. Se você fracassou, Deus, ele tem mais uma oportunidade para você. Ele te dá mais uma chance. Porque ele não está interessado nos seus erros, mas ele está interessado em te recuperar, em te restaurar, em fazer de você um vaso novo. Aí a gente lembra aqui de uma história de um homem chamado John Newton. John Newton, ele foi um marinheiro e durante muitos anos ele trabalhou no tráfico de escravos. Ele pegava lá os escravos lá na África, capturava eles e trazia eles. Pegava gente livre e trazia e vendia como escravos na América. Ele era um homem violento, um homem que não respeitava Deus, que não respeitava os homens, um homem que deve ter falado muitas barbaridades sobre Deus. Só que um dia, no meio de uma tempestade, no meio do mar, John Newton não tinha para onde correr e ele clamou a Deus naquele dia. Ele rogou a Deus pela salvação. Senhor, salva a minha vida. Me salva nesse momento. E a história conta
que Deus então tocou a vida dele, e aquilo ali marcou o início da transformação da vida de John Newton. E esse homem não apenas abandonou o tráfico de escravos, mas ele também se tornou pastor e autor de hinos. Um dos hinos foi o clássico hino Amazing Grace. Eu só sei cantar essa parte assim: Amazing Grace. Cantei certinho, quem manja de inglês aí? Só sei essa parte, porque o resto eu não sei, né? Maravilhosa graça. Sabe, ele reconheceu nessa música que o Deus que não desistiu dele, quando a vida dele parecia perdida, ele não prestava para nada, ele não prestava para ninguém, ele fala: Senhor, ainda com todos os meus pecados o Senhor me amou, e o Senhor me quer. O Senhor quer, irmãos. Mas o mundo tem virado as costas para Deus, pessoas têm virado as costas para Deus, porque Deus nunca desiste de ninguém. Mesmo alguém que parece tão distante como Newton no tráfico de escravos, pode ser restaurado por Deus. Um bandido pode ser restaurado por Deus. Um estuprador pode ser restaurado por Deus. Políticos podem ser restaurados por Deus. Homens pobres, homens ricos podem ser restaurados por Deus. Porque Ele não desiste. Deus não desiste. Deus, Ele é o Criador que se importa com a sua vida. Deus se importa com a sua criação. A Bíblia diz que quando o povo estava lá no Egito, Ele ouviu o gemido do povo. E Deus enviou gente para salvar eles de lá. Deus não desiste. Ele está moldando você, as lutas que você passa, as dificuldades que você passa, Ele está moldando você. Mesmo quando parece que deu errado, mesmo parece que a sua vida está dando errado, às vezes vem gente falar comigo, às vezes eu olho para a vida da pessoa e eu falo: meu Deus, como que essa pessoa arrumou todo esse problema? E eu fico pensando, como que eu vou ajudar ela? Tem pessoas que eu olho e eu falo: Deus, não sei como ajudar isso aqui. Eu não sei, não tenho uma solução, mas eu confio no Senhor, e eu sei que Deus tem uma solução para tudo. Eu não sei, mas Deus sabe. Às vezes você não compreendeu ainda todo o processo na sua vida, mas a grande verdade que eu quero marcar você hoje aqui é que Deus, Ele nunca desiste. Ele sempre vai recomeçar com você. Eu não sei se você quer recomeçar com Deus, mas talvez o que esteja faltando hoje para você, o que esteja faltando hoje é a nossa resposta. Nós precisamos responder para Deus. Sabe, a gente ouve a palavra, a fé vem, e aí a gente responde a essa fé que Deus colocou no nosso coração. Então, que você seja disposto, que você possa se dispor, assim como Deus falou para Jeremias: dispõe-te e vai à casa do oleiro. Hoje você se dispôs a sair da sua casa, e você veio, hoje aqui é a casa do oleiro. E o oleiro, ele trabalha, ele está falando com você hoje. Seja um vaso disposto então a ser moldado para a glória de Deus. Sabe, que você tem no seu coração o desejo de ser aquela pessoa que Deus quer que você seja. Ser transformado naquela pessoa que Deus quer, naquele pai que Deus quer que você seja. Aquele pai que os filhos vão olhar para ele e vão falar assim: olha, Deus é desse jeito aqui. Tem gente que às vezes não consegue entender Deus, porque às vezes o pai que ele teve não representou Deus para ele, não fez o papel que Deus chamou esse homem para fazer. Mas nós temos o exemplo. Deus, na sua palavra, Ele mostra para a gente. E aí, para a gente amarrar tudo isso aqui,
lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, o verso 20 e o 21, olha o que Paulo diz. Nós estamos falando sobre vaso, estamos falando sobre barro. O Paulo diz assim: ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Quer dizer que tem vaso que pode honrar e tem vaso que pode desonrar a Deus. Mas ele continua: assim pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros. Então você vê, olha só, Deus falou para Jeremias: dispõe-te para você ouvir a minha palavra. Se dispõe. E o Paulo está dizendo o quê? Que a gente pode se purificar, que nós podemos nos purificar. E aí ele continua, olha só: se alguém a si mesmo se purificar desses erros. Como que a gente se purifica? Se arrependendo, falando para Deus: Deus, eu não vou mais voltar nesse caminho. Senhor, me arrependo, eu te amo tanto, Senhor. Sabe, eu vou jejuar para te louvar, para te adorar. Não vou jejuar para me conquistar alguma coisa, eu vou jejuar para mim te adorar. Eu vou tirar tempo essa semana de oração, eu vou buscar o Senhor, porque eu quero o Senhor na minha vida. A gente está se purificando desses erros. Aí a Bíblia fala: será utensílio para a honra, santificado e útil a seu possuidor, nosso Deus, né? Estando preparado para toda boa obra. Então, Jesus já entregou a vida dele lá na cruz, pelos nossos pecados. Nós precisamos então nos purificar indo e nos lavando no sangue de Jesus, sendo lavados por Ele, confessando, se arrependendo, desejando mudar de vida, desejando viver um novo tempo. O vaso então ele se desfaz quando a gente desobedece e quando a gente resiste à palavra de Deus, desobedece, quando a gente pega um caminho que Deus não tem para a gente. Então permita hoje que Deus ele finalize a obra que Ele começou na sua vida, tá certo? O apóstolo Paulo, ele diz para a gente, esse texto de Filipenses, ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, meu irmão, não resiste o oleiro não. Deixa o oleiro moldar a sua vida. Confia que Deus, Ele vai fazer um vaso de você para honra, um vaso para a glória dEle, de acordo com a vontade dEle. E aí, a gente pode terminar pensando no texto de Jeremias, dizendo que o oleiro, ele não desistiu do barro, ele moldou ele novamente, conforme bem lhe pareceu. Conforme o jeito que o oleiro falou: eu quero esse vaso desse jeito, ele faz o vaso desse jeito. Deus, Ele não desiste de você, e Ele quer você nesse momento. Busque então o Senhor. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria que você falasse com Deus nesse momento. Eu não sei como que está a sua vida, eu não sei como que está o seu coração, eu não sei se as lutas têm se repetido na sua vida, mas se essa palavra falou com você, fala com o Senhor agora. Abre o seu coração para Ele. Abre o seu coração para Ele, fala aquilo que está dentro de você. Deus quer a sua sinceridade. Deus não vai ficar escandalizado com qualquer coisa que você falar para Ele.
Deus não vai te resistir, porque Deus não desiste de você. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E eis que o oleiro estava entregue à sua obra sobre as rodas, e como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Deixa Deus te fazer de novo. Deixa Deus moldar a sua vida. Pede para o Senhor: Senhor, me dá sabedoria para me entender aquilo que o Senhor está falando comigo. Deus quer tirar de você essa raiva, essa fúria. Deus quer tirar. Deus quer te tornar manso, humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Nós podemos encontrar descanso para as nossas almas se nós formos a Ele, se nós entregarmos todo o nosso caminho a Ele. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele vai fazer tudo por você. Vai entregando ao Senhor, vai falando: Deus, eu quero voltar. Senhor, eu quero voltar o meu coração para Ti. Pode subir o som, os irmãos ficarem à vontade. Transforma no Senhor Jesus. Transforma no Senhor. Transforma no Senhor Deus. Faz, Senhor Deus, a sua imagem e semelhança, Pai. Precisamos, Senhor Deus, de Ti. Precisamos, Senhor Deus. Balabacendere canta la maná. Shondala balabaceri canta la balabacendere canta la maná. Muda-nos, Senhor. Queremos, Senhor Deus amado, que as Tuas mãos moldem a nossa vida. Senhor, se nós estamos aqui nessa manhã e temos repetido algumas lições, alguns ciclos têm se tornado contínuos, Pai, na nossa vida, nós queremos vencer isso. Nós queremos passar, Senhor Deus amado, essa lição. Nós não queremos continuar. Se tem algo, Senhor, que nós temos que nos arrepender, nos revela. Se tem algo, Senhor Deus, que nós precisamos confessar, Senhor, nos mostra. Senhor, libera agora, libera sobre a Tua igreja. Eu sei, Senhor Deus, que o Senhor ama a Tua igreja. Sei que o Senhor ama a Tua igreja, que um dia o Senhor vem buscar ela, Senhor. Uma igreja santa, lavada, remida no Teu sangue. Nós queremos, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, nessa igreja. Nós queremos, Senhor Deus, subir e encontrar o Senhor. Queremos, Senhor Deus amado, ser arrebatados por Ti. Queremos ser transformados. Por isso, Senhor Deus, o Senhor possa ministrar agora os nossos corações. Como pais, como maridos. Se tem alguma coisa que a gente tem que fazer, Senhor, mostra. Libera, Senhor Deus. Se o
Senhor já tem revelado para você o que você tem que falar, o que você tem que fazer. Já começa a fazer. Ore manabaseri canta la manabasuri canta la mana. Se você está longe do Senhor e você quer voltar para Ele nessa manhã, você pode orar a Ele agora e falar: Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti e eu quero voltar, Senhor Deus amado, para os Teus caminhos. Eu confesso que o Senhor é o meu único Salvador, eu não acredito em nenhum outro. Senhor, perdoa os meus pecados, coloca o Teu sangue, o poder da cruz entre a minha vida e os meus pecados. Lança os meus pecados no mar do esquecimento. Deles, Senhor Deus, já não te lembres mais. Senhor, me ajuda a Te servir nessa terra, a ser um vaso de honra, a ser um vaso, Senhor Deus, que vai levar a Tua palavra, que vai dar um bom testemunho. Escreve meu nome no livro da vida. Escreve, Senhor. Retorna para o Senhor, assim como o filho pródigo retornou para o pai. Retorna para o Senhor. E no final da reunião você procura um dos nossos irmãos, você fala para ele: olha, hoje eu voltei para Jesus. Hoje eu faço parte da igreja. Aleluia.